Olá, como você está? Eu sou Daísa Galvão, sou terapeuta holística, trabalho aqui com Sagrado Feminino, Conexões de Alma, Expansão Consciencial. Eu tenho 2 páginas no Instagram, uma sobre o feminino e a outra sobre as chamas gêmeas. Qualquer informação, inclusive de atendimento ou das páginas, todo dia eu estou postando lá no Instagram, tá aqui embaixo. Estou aproveitando aqui que estou fazendo várias gravações num dia só. E aí, eu não sei se eu tenho um vídeo aqui sobre isso, né? Tem muitos na internet sobre isso, mas me pediram e eu estou aqui. O divino masculino, o divino feminino. O divino feminino, né, é sempre a parte mais emotiva, emocional, é aquela que tem mais apego, é bem carinhosa, tem a criatividade, né, ligada mais assim ao lado espiritual. E o divino masculino é o racional, né, é a ação física, ele tem sempre os pés no chão, tem uma maior resistência a aceitar algumas situações, mesmo ele sendo espiritualizado. Eu já vi divino masculino espiritualizado e fugindo, contando, né, sobre a conexão de chama e mesmo assim correndo. Por quê? Não é você ser espiritualizado que vai estar resolvido tudo. É preciso se mexer e se encarar no espelho, né? No caso a chama. O que é que a chama está tentando ensinar? O que é necessário aprender ali? Curas. Que curas são essas? Cada um tem a sua. Abandono, rejeição, medo, alguma coisa na criança interior, tem situações dos fractais de vidas passadas, né, que é aquela energia, quem a gente foi, que não conseguiu ainda processar naquele momento, né, certas situações. Então hoje faz um reacoplamento que às vezes é feito através de registro acástico, ou de apometria, ou até mesmo a própria egrégora faz durante o sono esse reacoplamento daquele fractal, ou seja, de uma vida sua em que você não soube processar determinada ocasião, determinada situação, para poder ter uma espécie de repetição no agora e ocorrer a cura. Porque o que a gente está curando, o que é exatamente esse processo de cura, né, entre o divino masculino e o divino feminino? O que é? Tem coisas nessa vida? Tem, mas a gente é a soma do que a gente viveu. Quando eu falo que as chamas gêmeas vem um leque, né? É porque vem, de fato. Se você parar para refletir, quantas coisas já não apareceram na sua vida que você teve que se questionar? Eu sempre recomendo para todo mundo, embora eu sei que tem muita gente que tem medo da solidão, não tenha medo da solidão. Às vezes é necessário você ter os seus momentos assim, diários, meia hora, porque você, com seus pensamentos, consegue chegar a várias conclusões sobre você. Às vezes a gente perde muito tempo se questionando como o outro está, se o outro deveria ter feito isso ou aquilo, ou como o outro reagiu. E é nesse momento que a gente precisa se questionar quem a gente é, né? Porque determinada situação incomoda tanto. Se você parar para refletir, todo mundo vai espelhar alguma coisa. Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua avó, um amigo, uma pessoa que você não gosta, todo mundo vai espelhar alguma coisa. Mas a chama, ela reúne, né, todos os espelhamentos possíveis e vai ali diretamente, ó. E aí você precisa estar aberta ao processo, ou aberto. Fácil não é. Em momento algum aqui eu vou dizer que isso é fácil. Mexer na ferida machuca. Mas a maioria dessas curas remete ao passado. A gente não está preso ao passado, porém, certo? Há uma diferença entre estar preso ao passado e curar o passado. Porque quando você cura o passado, você cura o presente. E é aí que entra, né, a questão dos registros acásticos. Só vai ser revelado necessário para cura, compreensão e entendimento. É forte. Em sonho acontece muito de você ver o passado. Ou uma vida paralela em que você, por exemplo, está em união com a chama, ou está tentando ficar em união com a chama. E quando você vê uma vida paralela que você está em união com a chama, você pode vibrar naquela vida, naquela visão e fazer o ancoramento para manifestar
aqui a união. Porque todas as possibilidades estão escritas, tudo é possível, tudo pode ser mudado. Existem questões do nosso livre-arbítrio que já estão para acontecer. Só que também existe resistência. E às vezes, dentro dessa resistência, as coisas desandam. Vamos supor, às vezes a pessoa está para ter um filho com determinada, né, pessoa ali. Não é o momento, mas às vezes, devido ao livre-arbítrio, você antecipa e não sai do jeito que deveria ter saído. Tem muita confusão. Entende? Então, é preciso estar em perfeito alinhamento energético para ter uma consciência de quem você é e automaticamente ter uma compreensão sobre a sua contraparte espiritual e com a humanidade. A gente não pode viver as dores dos outros, nem os seus karmas. Mas a gente pode se abrir para o todo, para a fonte criadora, para se conhecer mais. E quando eu me refiro ao divino feminino, ao divino masculino, tem homem ou mulher, isso aí não importa, certo? Não importa se são heterossexuais, são homossexuais, não importa. Estou falando aqui a nível de racionalidade e de emoção. Seja homem ou mulher, você, às vezes você para a vida é muito razão. Ah, os pés no chão. Contra a chama é emoção. Emoção. Então, o que eu falo? E existe o contrário, né? Para a vida, uma pessoa mais emoção. E dentro da conexão com a chama, razão. Conheço várias pessoas assim. Várias. É difícil de compreender, né? Mas existem também pessoas emocionais na vida e dentro da dinâmica. Quando isso acontece de acordo com o que eu vejo, tá bom? Isso não é uma regra, a gente não pode levar tudo ao pé da letra, a gente não pode generalizar, mas quando é assim, de ser emoção na vida, emoção em qualquer relacionamento, mas principalmente na chama, a pessoa tem a maior dificuldade do desapego. Por mais que a pessoa tente, é difícil, mas consegue, porque nada é impossível. É o que eu observo muito. E o racional, quando é racional na vida e no relacionamento, às vezes parece uma pessoa fria, calculista, que não tá nem aí. Mas é uma defesa, porque veste, né, aquela armadura para camuflar tudo que está sentindo, para mostrar que tem um controle, quando na realidade ninguém controla o sentimento. Tem divino feminino também que foge, por isso que eu digo assim, que a gente não pode generalizar. A fuga independe de quem seja. Às vezes a pessoa encontra uma alma gêmea, né, o divino feminino encontra uma alma gêmea, vai viver, às vezes até sem ter aquele envolvimento físico, vai viver lá, né, muita coisa parecida com que já viveu com a chama e não aprendeu. Aí a alma gêmea faz até o divino feminino ter uma maior compreensão com relação ao divino masculino. Vem uma alma gêmea igualmente racional para poder mostrar a outra face do divino masculino, por exemplo. Porque é muito cômodo, né? Como divino feminino, eu sou divino feminino, mas é muito cômodo a gente estar aqui, tentar mudar o outro da forma que a gente sempre sonhou. E é aí que vem a decepção. Porque a gente não pode pegar, fazer um desenho, né, sem medir e colocar a pessoa ali naquele desenho, porque não vai caber. Isso acarreta sofrimento. Você depositar expectativa em alguém é sofrimento na certa. Eu sempre falo, né, e muita gente me acha até radical ou cruel, mas não deposite expectativa nem nos seus pais, seus irmãos, em ninguém. É muito ruim quando o outro deposita expectativa. Imagina, você vai fazer, você vai fazer, você vai fazer.
Estamos na condição humana, então a gente não pode estar exigindo nada do outro, porque o outro também é falho. E tá tudo certo por isso, porque a gente tá nesse processo de expansão consciencial, da transição planetária. Então, todo mundo tá aqui. A gente vai acertando, às vezes a gente erra para poder acertar e ter discernimento do que é certo ou errado, do que é bom ou ruim, porque estamos aqui também experienciando muitas coisas. Então, a gente precisa abrir mais o nosso mental, né, que é trazer esse equilíbrio e reconhecer através do nosso coração o que é verdadeiro e o que não é. Olhar nos olhos da sua chama, você vai saber se ele está sendo sincero ou não. Mas é necessário você ter certeza se é a sua chama, porque tem muita gente correndo atrás de chama gêmea, porque viu falar e fica idealizando uma conexão perfeita, igual a Aladim e Jasmine, e a Bela e a Fera. Mas se você olhar até nos contos do fado, não é perfeito. A gente não vê, a gente vê ali, né? Fim, mas a gente, digamos assim, a gente não sabe o que aconteceu depois. Muita gente é viciada em doramas. Já assisti alguns, assim, que são bem bonitinhos, mas não deixa de ser um conto de fada. Sai um pouco da realidade. Sai totalmente da realidade. E muita gente acaba, né, idealizando um dorama na vida. Tem gente querendo ir pra Coreia achando que vai ser igual. E é aí que a decepção acontece. Eu não tô dizendo assim, deixar pra lá. Uma coisa é você depositar expectativa. Outra é você desenvolver a sua fé. Você se sentir merecedor, merecedora do melhor pra sua vida. E é isso, né, que o sagrado masculino e o sagrado feminino vai trabalhar. Tem muita gente que não se sente merecedor. Tem muita gente que, de uma certa forma, acaba entrando na vida da outra pessoa supostamente com boas intenções, mas seu coração, ele reage de outra forma. Então, ter cuidado, né, também com as energias. Você que está quase em união aí com sua chama, que eu sei que vai ter gente vendo esse vídeo, eu tenho certeza absoluta disso, que está quase em união com a chama. Fale só para quem seu coração reconhece. Se não tiver ninguém, não fale. Se precisar, né, falar por causa do laríngeo não bloquear, grave áudio para você. Porque, infelizmente, as pessoas comparam jornada de chama e jornadas. Porque tem gente que nunca viu a chama pessoalmente e já recebeu uma declaração de amor da chama. Eu te amo. Aí já tem outra pessoa que convive, está se relacionando com a chama, não é nada formalizado, mas convive com a chama, sente a presença, abraça, beija. E já fica insatisfeita quando soube que a outra pessoa recebeu uma declaração da contraparte. Mas o meu nunca disse isso. Complicado. É muito complicado. Por que comparar? A sua dor não é menor do que a do outro. Também não é maior. Por quê? Como é que a gente vai saber, minha gente? Claro que existem situações paralelas, mas a gente não pode medir vivência, experiência, evolução, conexões. Primeiro que a afinidade não força. E outra, cada casal tem o seu desenvolvimento. Às vezes um casal de chama gêmea leva uma encarnação para conseguir ligar um chakra ao outro. Isso depende de cada um, né? Tem todo o processo aí da Kundalini ser ativada. Isso depende de cada um. Por isso que a gente tem que focar no nosso. Muitos terapeutas estão surgindo, trabalhando com a chama, porque receberam o chamado da espiritualidade, vão, auxiliam uns aos outros. Mas em hipótese alguma, você não pode julgar a vivência de ninguém, você não pode julgar a situação de outra pessoa. Se você quer ser terapeuta, seja chama gêmea, de qualquer tipo, não dá pra julgar ninguém.
Porque quando você está ali conversando com a pessoa, quando eu estou numa consulta, por exemplo, chamada de vídeo, estou captando ali o que a pessoa está sentindo. E escuto muita coisa, todo tipo de história. Mas eu não posso julgar nenhuma história ali. Existiram vidas passadas e ninguém é vítima. Eu já posso ter passado por uma situação assim, ou pior. Então, a gente precisa deixar de lado esse julgamento. Eu estou batendo muito nessa tecla. Eu sei que eu preciso fazer isso. E se você consegue enxergar muitas situações assim desfavoráveis no outro, às vezes é necessário se olhar para poder entender por que isso está acontecendo e você enxergar só o pior no outro. Claro que eu sei que é o que eu falei agora, afinidade não força, né? Às vezes você está ali tentando algo, mas não dá para forçar a afinidade. E voltando aqui ao divino masculino, existe divino masculino que não foge, mas que pede um tempo, que mantém um contato. Outros que de repente deixam de responder, bloqueiam, mas você vê nos olhos ou na energia que não queriam fazer aquilo, que nem eles entendem por que estão fazendo isso. Da mesma forma que tem muito divino feminino que começa, né, a desapegar, a dizer, porque eu não sinto falta da minha chama, deixei ele pra lá. Eu vou dizer uma coisa. Quando você desapegar, você não vai estar preocupada se desapegou ou não, porque isso vai ser indiferente. O foco vai estar tão diferenciado, você vai lembrar da sua chama, mas você vai lembrar de uma forma, com um amor tão grande, de uma forma assim inexplicável. É o que eu falo muito. Uma coisa é você saber, outra coisa é você sentir. Sentir a libertação, né? Tem muitas fases aí, mas a principal delas é o reencontro com você. Quando você tem esse reencontro com quem você é a chave de tudo. Se amparar, ter compaixão de quem você é, sabe? Eu fico assim pensando muitas vezes antes de dormir, dos atendimentos que eu tenho durante o dia e de como cada um de vocês me ensinam. Eu aprendo bastante de verdade. Até uns me autorizam, né, falar as histórias aqui, claro, sem falar nomes. Mas o que eu digo, cada história é única, ensina muito, porque mesmo que, digamos, exista um casal de chama gêmea, cada um com seus relacionamentos, mas estão se envolvendo, e existe também outro casal de chama gêmea, que estão se envolvendo, mesmo estando com outras pessoas. Não é igual, é totalmente diferente. Por isso que a gente não pode comparar. É preciso você ficar atento a tudo que a espiritualidade vai mostrando. Porque a gente está aqui a cada vez mais a caminho da verdade. Nada vai ficar oculto. Ninguém está desamparado. Então observe os sinais, se observe, pare para refletir. O processo de autoconhecimento, ele é maravilhoso. Uma das maiores felicidades que a gente pode ter na vida é quando a gente se reencontra e sabe quem é. Quando a gente se conecta com a nossa energia, tudo começa a fazer sentido. Então, o divino masculino, quando ele se ausentar, ou se estiver ausentado, ou se falar alguma palavra que te machucar, pode ter certeza que o problema não é você. Respira, dá o tempo dele, não exija nada, não pressione. Siga a sua vida e no melhor momento a espiritualidade coloca vocês de frente um para o outro. Gratidão.